ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que mais uma vez nos acompanha aqui na TV Itajubá, a TV que pega aí no seu celular. Estamos mais uma vez aqui começando o Espaço Gospel aqui na TV Itajubá, para mostrar para vocês mais uma vez aí o estudo da Palavra de Deus, e hoje é o encerramento do estudo aí que nós já passamos vários meses aqui falando sobre o Projeto Semear, anunciando a Palavra de Deus para você, e hoje é a conclusão dessa etapa, onde nós vamos estar falando aí sobre a segunda vinda de Jesus, parte final e o final dos tempos. Daria muito mais assunto ainda para a gente comentar mais um pouquinho com vocês, mas nós vamos parar por aqui, mas dá uma boa base, com certeza aí vocês vão ganhar bastante informação, como já ganharam em todo esse conteúdo que nós já passamos aí durante esses meses, tá bom? Então vamos orar, pedir a Deus sabedoria para que a gente possa aí dar mais uma consultada aqui na Palavra de Deus e ver o que ela revela para nós aí sobre o final dos tempos e a segunda vinda de Jesus. Quero lançar mais algumas coisas aí, mais umas curiosidades da Palavra de Deus para você, mas vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse momento que estamos juntos aqui, Senhor Deus, para aprender da Tua Palavra. Obrigado mais uma vez, ó Pai, por essa estrutura, pela TV Itajubá, o seu Carlos, a Aline, o Daniel, ó Pai, cada um aqui que trabalha, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, nesse tempo que nós estamos aqui juntos, ó Pai, abrindo a Palavra de Deus, mostrando os Teus ensinamentos. Ô Pai, peço, Pai, que cada pessoa que está junto comigo nessa hora, nesse momento, ao aprender a Tua Palavra, leve para outras pessoas também que estão necessitadas e carentes desses ensinamentos, principalmente, Pai, pela época que nós estamos vivendo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos abra o entendimento e que não apareça aqui o Marcelo, somente usa, Pai, a minha fala, a minha inteligência, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Seu Deus, o meu intelecto, para transmitir a Tua verdade segundo a Tua vontade e o Teu querer. Eu te louvo e te agradeço e peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Vamos lá aprender, recapitular um pouquinho o que nós já vimos aí a semana passada e um pouquinho dos outros estudos. Falamos sobre a vinda de Jesus Cristo, falando sobre o arrebatamento. Falamos que logo depois do arrebatamento vem o que se chama o período da grande tribulação, é onde o anticristo se revela e ele começa primeiro fazendo uma falsa paz. Tem um texto, eu acho que eu esqueci de ler com vocês aqui, lembrei aqui agora, 1 Tessalonicenses, eu estava vendo aí o último estudo e eu vi aqui que eu acho que eu não mostrei para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, do versículo 1 em diante,
Deixa eu só abrir aqui para vocês, aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante, que vai falar sobre essa falsa paz, que diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto aqui se encaixa exatamente quando o anticristo disser a paz e segurança, que vai ser no período que ele vai trazer 3 anos e meio de falsa paz na terra. O mundo vai estar uma maravilha, as pessoas vão ter desaparecido, a catástrofe que vai ter acontecido no mundo vai ser aplacada, as crianças sumiram tudo da terra, mas ele vai trazer uma sensação de falsa paz. E quando disserem a paz e segurança, eis que virá uma repentina destruição, como a mulher grávida com dores de parto, e de modo algum escaparão. Então, assim, a palavra de Deus mostra que no final dos tempos aí isso vai acontecer e a gente precisa ficar de olho aberto. Falei para vocês sobre o sinal da besta, falei para vocês sobre o que vai acontecer com a grande Babilônia, a prostituta que perverte toda a nação, falei da cidade, falei de várias coisas aqui que vocês viram aí a semana passada, da queda do reinado do anticristo, da queda da besta, da queda do falso profeta. Hoje eu quero falar com vocês assim sobre a parte final de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 24. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é a diferença, que é o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Ué, pastor, mas não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes que acontecem em momentos distintos. Isso eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque para o arrebatamento não há nenhum tipo de sinal. O arrebatamento ele pode acontecer agora. Não tem sinal para que o arrebatamento aconteça. Ele pode acontecer a qualquer momento. Agora, para a segunda vinda de Jesus, existem sinais. Por quê? O arrebatamento ele vem para a igreja, para o povo escolhido de Deus. Igreja que eu digo não é placa, eu sempre cito isso aqui para vocês, tá? São as pessoas, que o que Deus quer morar é dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus retira o seu povo. Quando ele retira o seu povo da terra, o que acontece? O anticristo aparece e se revela. E aí, no arrebatamento, Jesus Cristo ele não vem até a terra, ele vem até os ares. Isso nós vimos na palavra de Deus, mas às vezes a gente não presta atenção. Eu vou mostrar isso para vocês de novo. Está lá em 1 Tessalonicenses, eu queria que você abrisse lá comigo lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Isso aqui nós já vimos aqui numa outra oportunidade, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês de novo, tá? Deixa eu só ver aqui onde eu marquei aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tá? Quero que você vá aqui junto comigo. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16. Olha isso aqui. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. Então, no arrebatamento é algo que ninguém vê. Simplesmente as pessoas desaparecem e o Senhor vem ao encontro nosso, ou seja, Ele nos tira daqui e nos encontra nos ares. Não há uma percepção mundial de que Jesus Cristo veio. As pessoas não vão perceber isso. A única coisa que vão perceber é que as pessoas desapareceram da terra. Crianças, jovens, adultos, aquilo que eu já tinha mostrado que Jesus já falou em Mateus 24. Um será levado e o outro deixado. Um vai estar no moinho, outro vai estar no campo, um vai ser levado e o outro deixado. Ok? Isso é o arrebatamento. A qualquer hora, a qualquer momento, não existe sinal. Ele pode acontecer em qualquer momento. Agora, o que é a segunda vinda? A segunda vinda de Jesus, nesse caso, as pessoas, o povo, aquele que era escolhido do Senhor, foi levado para ele. E estão lá no céu, estão lá no tuti, lá, festejando lá. Só que o que acontece? O povo, aqueles que não subiram e aqueles que ficaram vão passar por perseguição, mas isso só depois dos 3 anos e meio que o anticristo se mostrar que ele não é verdadeiramente o Messias que Israel esperava. E aí quando isso acontecer, começam as perseguições.
Falei para vocês também das duas testemunhas que vão estar lá, possivelmente lá no Muro das Lamentações em Israel, testemunhando durante 42 meses, durante 1.260 dias, que dá exatamente 3 anos e meio, onde os corpos, onde eles vão ser mortos, os corpos ficarão ali dispersos ali na praça central, ninguém vai deixar com que eles sejam enterrados, e depois de 3 dias e meio eles voltam, ficam vivos e aí sobem ao céu. E aí começa a perseguição. Então tudo isso é um cenário que a gente já tem falado, mostrado para vocês. Mas hoje, vamos abrir lá Mateus 24 para eu complementar toda essa informação aqui para vocês. Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 23. Presta atenção aqui, vamos ver, veja aqui comigo. Jesus falando: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha só isso aqui. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então Jesus Cristo já falou, vai aparecer um monte de gente aí dizendo que é o Cristo, fazendo sinal, um monte de coisa aí. Eu já estou avisando vocês aí, porque vai tentar enganar até os escolhidos. E eu já estou avisando vocês antecipadamente. Ó, Jesus está avisando, estou avisando. Vamos lá. Assim, se alguém disser ele está no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Olha aqui verão o Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão. Aqui estão vendo. Tá? O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprenda a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então Jesus falou, a geração que vê, que enxergar essas coisas, não vai passar, ela vai ver tudo isso aqui. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então, Jesus Cristo está mostrando quem é que se enquadra, quem é que está vendo todas essas coisas. A nossa geração, a geração dos nossos filhos, não está tudo vendo toda essa situação, esse cenário, tá? Em Apocalipse, eu quero que você vá aqui comigo, aqui em Apocalipse, capítulo 1, deixa eu ver se eu separei aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número, versículo de número 4 em diante. O que é legal na Bíblia é que quando Jesus Cristo ele fala uma coisa, ou algum discípulo fala uma coisa, nunca é um texto isolado. Sempre se repete em outro lugar. Por quê? Porque Deus é especialista de fazer isso. Tanto é que o Antigo Testamento tem uma particularidade. Deus ele envia as suas leis no livro chamado Êxodo. E ele dá toda a orientação para Moisés de tudo aquilo que deve ser feito lá. Ele ensina o povo, ele ensina a fazer o tabernáculo, ele dá as medidas, dá tudo certinho. E depois tem um outro livro chamado Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? Chama-se o livro da repetição. Ou seja, tudo aquilo que já tinha acontecido em Êxodo, depois de mais de 40 anos que eles andaram no deserto, Deus foi lá e repetiu tudo de novo. Por que Deus faz isso? Para mostrar que não é somente por uma fala, é por mais de uma fala. Então, tudo aquilo que você olhar na Bíblia, nunca você pega um texto isolado. Tem que pegar um texto e ver se tem confirmação em outro lado para que ele possa não haver discussão. E isso acontece nesse fato aqui. Nós vemos que Jesus Cristo falou lá atrás e nós vamos ver agora Jesus Cristo falando aqui em Apocalipse. Olha o que diz aqui. Apocalipse 1 a partir do 4. Diz assim, João,
às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens. Acabamos de ler isso lá atrás. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. E aí ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui ele está mostrando aqui, todo olho o verá. Então, diferentemente do arrebatamento, que ele vem até as nuvens e as pessoas somem, desaparecem aí, e de repente as pessoas não vê nada, o que aconteceu? Esse é o arrebatamento, que não tem sinal, pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Agora, para a segunda vinda de Jesus, que é para Israel, todos vão ver. Assim como sai o relâmpago do Oriente e vai até o Ocidente, assim todos verão. E aqui nós acabamos de ler aqui que todas as nações, todo olho verá, todos vão ver. Por quê? Porque essa vinda de Jesus já é numa forma gloriosa. Ele vai vir exatamente como o povo de Israel clama pelo Messias. Tá? Quando ele veio a primeira vez, eles não o reconheceram como Messias. Ao contrário, eles o crucificaram, colocando ele na cruz. Por quê? Porque eles queriam um Jesus, um Che Guevara, vamos chamar aqui, que fosse para o nosso tempo aqui, que fizesse revolução, que matasse os romanos. Eles queriam alguém desse jeito. E Jesus não tinha esse tipo de característica. E aí eles foram e mataram e crucificaram ao Senhor Jesus. Mas isso tudo era propósito de Deus. Tá? Para quê? Para que a história de Israel fosse interrompida. Por incrível que pareça, a história de Israel foi interrompida para que dali para frente entrasse a nossa história. A nossa história. E nós estamos agora, esse tempo é o tempo da nossa história. Só que vai chegar um momento que vai encerrar a nossa história. Essa história é o período que se chama o período da graça. Vai se encerrar o período da graça. E aí vem o período da justiça, do juízo de Deus, que se chama a grande tribulação. E aí é onde vai ver esse sofrimento na terra, e a justiça de Deus vem sobre a terra. E diz a palavra de Deus, é como que o cálice da ira de Deus estivesse se enchendo. E ele vai pegar esse cálice da ira dele e vai virar sobre a terra para fazer justiça sobre todas as pessoas que rejeitaram os seus ensinamentos. E nós temos visto isso, eu não preciso nem ir muito profundo, aí que você vai ver que tem pessoas já rejeitando e falando atrocidades a respeito de Jesus, de Deus, do Espírito Santo e tantas coisas mais. Então, preste atenção que esses sinais estão acontecendo nos dias de hoje, nós já estamos vendo isso, ok? Então, isso é o que vai acontecer e a palavra de Deus, ele mostra isso aqui sobre esse tratamento de Deus para com Israel. Eu queria que abrir com você agora em Apocalipse, capítulo de número 19, vai comigo lá, finalzinho da Bíblia já, tá? Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11, tá? Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vi um anjo que estava em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vou até aqui para a gente entender as etapas aqui, depois a gente continua mais aqui. O que acontece? Vi o céu aberto, vi um cavalo branco, vi um homem sentado lá, e aí fala qual é a descrição: os olhos são como chama de fogo, tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem um manto branco, e fala também: os exércitos do céu seguiam vestido de linho fino, branco, puro, montado em cavalo branco também. Quem que é esse povo? Vestido de linho puro, fino, montado de cavalo branco, que estava junto com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que está com Jesus Cristo. Os que subiram. Os que subiram, que estavam lá no tut, agora estão vindo sobre com Jesus Cristo, junto com ele, nesses cavalos montados. Entende agora como é que vai funcionar? Tem o povo, escolhe, vai lá para cima, lá acontece os 7 anos de grande tribulação e Jesus Cristo volta. Agora Jesus Cristo volta para quem? Para Israel, para livrar Israel. Por quê? Porque todas as nações, todos os reis da terra vão vir contra Israel. E aí Jesus Cristo vem para livrar Israel. E aí por isso que aí há um convite que o anjo fala, né? Ó, venham todas as aves que voam para o céu, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis. Olha só. Carne de generais e poderosos, de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Porque todas as nações vão se voltar para Israel, contra Israel. Porque Israel vai querer sair fora do tratado do anticristo, não vai aceitar ele como Messias, e aí todas as nações virão contra eles. E aí nessa hora que Jesus Cristo vem para socorrer Israel, e eles vão enxergar quem é o Messias. Logicamente tem muita gente que vai saber, muita gente vai ter passado por todo esse período de perseguição, que vão estar do lado de Israel também, mas a grande maioria estará contra, ok? A grande maioria estará contra Israel, e aí eles vão fazer esse cerco para destruir Israel, e aí é onde Jesus Cristo vem. Só que todos aqueles que vierem, vai acontecer exatamente isso aqui: muito derramar de sangue. E para por aí? Não, olha só o que vai acontecer mais. Então ouvi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha só, pastor, isso aqui é forte? É, lógico que é forte, aqui é o que vai acontecer. Isso acontece, vocês já devem ter visto filme aí na televisão num lugar chamado Armagedon. Quando vocês já ouvirem falar Armagedon, vai ser nesse lugar aqui que vai acontecer isso aqui. É no lugar chamado o Vale de Megido. É uma grande planície que tem lá em Israel, tá? Então, Megido ou Megido, tá? Ou Armagedon, é tudo no mesmo lugar. É quando vão se voltar contra Israel, e aí Jesus Cristo vem no socorro de Israel. Para por aí? Não. Vamos lá para a parte final, para entender o final dos tempos? Vamos lá. Vi descer do céu, agora capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas por que ele vai ser solto? Segura, vamos ver. Tá? Aí sim, está preso. Satanás está preso, o diabo está preso, está tudo lá, 1000 anos. O que acontece nesse período? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Opa, agora vai vir um julgamento. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha só o que vai acontecer.
Quem vão ser esses? Esses vão ser os que ficaram aqui, vão sofrer, foram decapitados. Olha só, aqui já está mostrando até que tipo de morte vai acontecer com as pessoas que ficarem aqui. Misericórdia! Tanto sofrimento, tá? Eles não tinham adorado a besta, e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, gente, deixa eu já dar mais uma explicação aqui. Ainda tem um reinado aqui na terra de Jesus durante 1000 anos. Lembra que antigamente os pessoal, principalmente os mais antigos, falavam que estava até escrito na Bíblia, mas não tem isso na Bíblia? 1000 chegarás e 2000 não passarás. Aí você fala, aonde está escrito isso? Na Bíblia. Não tem nada disso na Bíblia. O homem cria aí as suas frases, cria as coisas, mas não tem nada. Já passamos de 2000 já estamos em 2022. Ah não, é que as contas estão erradas. Não, 1000 chegarás e 2000 não passarás. Já estamos em 2022, tá? E ainda tem um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo, para depois Satanás ser solto. Segura aqui, vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Os restantes dos mortos não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Agora, me pergunta como que é esse reinado de Jesus? Não sei. Ele vai descer aqui? Não sei. Ele vai governar lá do céu? Não sei. Não sei, não me pergunte aí que eu já não sei. A Bíblia já não revela isso daqui. Só se for através de uma revelação, um sonho, visão. Mas ela não fala sobre isso. Fala que Jesus Cristo vai reinar sobre a terra. Ok? Uma outra coisa que vai acontecer nesse reinado sobre a terra. Isso aqui é importante falar, que isso aqui já está escrito em Isaías. Eu não vou relembrar o texto aqui. Vai falar que o leão e o cordeiro vão pastar. Não vai haver mais a questão de seres carnívoros. Não vai ser. Vai ser como era no princípio. Não sei se você sabe disso, mas no princípio, todos os animais comiam planta, comiam herbívoro, até o leão. Não haviam animais carnívoros. Quando é que o animal passou a ser carnívoro? Depois do dilúvio. Só depois do dilúvio. E isso é fácil até um pouco de entender. Para e pensa se na arca de Noé houvesse animais carnívoros. Só de chuva, só de tempo ali foi 40 dias e 40 noites. Para passar toda a chuva, passar para tudo aquilo lá, foi quase 6 meses para sentar e eles poderem sair. Agora imagine essa turma toda presa dentro da arca. Não ia sobrar nem Noé para contar a história. Tá? Não ia sobrar nem Noé para contar a história. Nessa época, todos os animais... Se você olhar a Bíblia direitinho, você vai ver lá que no princípio, quando Deus criou, lá no 6º dia da criação, todos os seres, até o homem... Também nós, o homem ali, Adão e Eva ali, só comiam os vegetais, tudo que era feito da terra. Só depois. Por quê? Porque não havia morte. Como é que ia matar alguém se a morte ainda não tinha sido dada para ninguém? Porque o homem ali era perfeito. Por que o homem iria matar para comer se a morte ainda não tinha sido derramada? Sangue nenhum havia sido derramado. Então tudo era o quê? Vegetais, até os animais. E aí onde eu começo a explicar também, que aí é onde entra, eu vou um pouquinho mais a fundo aqui, tá? Depois eu volto. A época dos dinossauros, todo mundo fala que a dinossauro era carnívoro. Dinossauro não era carnívoro, tá? É outro assunto, tá? Não era, por isso que convivia tudo em paz, em tranquilidade, não tem esse problema. Então assim, olhem para a palavra de Deus que a gente consegue descobrir muita coisa, ok? Então eu vou deixar essa aqui, não é polêmica não, mas... Tá, vai um pouquinho mais lá na palavra de Deus, principalmente em Gênesis capítulo 1, no 6º dia da criação. Você vai ver que todos eles até... Aí depois de Noé para frente, aí é permitido os animais se alimentar de animal, mas tinha que cortar, não podia comer com sangue. Aí você vai ver isso daí. Isso acho que é Gênesis 6 ou é Gênesis 9, não lembro agora certinho. Acho que é Gênesis 9, que quando é depois da arca. E Gênesis 1 vai falar sobre esse tipo de alimentação. Aí o que acontece? Isaías, no reinado de Jesus Cristo, o cordeiro e o leão vão estar junto. Vão estar junto, então não vai haver mais essa necessidade aí de um se alimentar do outro. Então você vai ver isso lá em Isaías. Isaías vai falar sobre isso. E é nesse reinado de Jesus Cristo, ok? Vamos continuar aqui. Versículo de número 7 de Apocalipse 20.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunirem para a batalha. Mas de novo, oh meu Deus do céu, que esse negócio não acaba. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Agora está começando a entender? Está começando a ver como é que enxerga? Então, tem tempo, vai ter coisa ainda para acontecer aqui na terra. Se prepare para o arrebatamento. Não queira passar por esse período da grande tribulação. Queira reinar com Jesus Cristo na primeira ressurreição. Para encerrar, mais um pouquinho. Depois vi um grande trono branco. Agora vamos para o trono branco. Agora o julgamento final. Vamos para o julgamento final? Vamos lá. E aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Segura, hein? Tá tudo escritinho lá, viu? O que eu tô fazendo, o que você tá fazendo, tá tudo escrito, tá lá. Tá tudo marcado lá. Vamos lá. O mar entregou os mortos e os que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esse é o julgamento final. E aí o que acontece? Vem a Nova Jerusalém. Vou dar uma pincelada aqui para vocês. Então vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidade sexual, os que praticarem feitiçarias, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-me e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande cidade, a um alto monte, e mostrou-se a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas, 12 anjos junto às portas. E aí vai falar da cidade, e vai falar como que é, como que está preparado, e tem as medidas dela, e por aí vai. Então, queridos, eu quero mostrar para vocês aqui o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, que não é para você ficar com medo, é simplesmente para você olhar o que está para acontecer.
tudo isso que eu mostrei para vocês durante todo esse tempo é para que vocês possam entender e não serem pegos de surpresa, porque a palavra de Deus já está antecipando tudo. O próprio Jesus já está antecipando tudo. O que a gente precisa saber? Ler, conhecer, buscar. Eu garanto para você que você já tem o jornal de amanhã aqui. O jornal de amanhã que você vai assistir amanhã já está aqui. O que vai acontecer, os próximos passos, o desenrolar da história da humanidade já está escrito. O que a gente precisa muitas das vezes? Parar, sentar, ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que a gente precisa? Atentar para a palavra de Deus. Pegar, estudo, buscar, porque Ele tem transformação para a minha e para a sua vida. E não é para você ser pego de surpresa. A palavra de Deus está mostrando aqui porque Jesus Cristo ele não fez nada para você ser pego de surpresa. Está aqui, está na sua palavra. Eu só sou um instrumento, eu sou nem um farelo lá do grão de areia lá do mar lá, mas a minha função é simplesmente mostrar isso para você. Quem sabe você vai, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo, não sei o que, parece que o senhor tem uma facilidade. Não, não é isso. Deus me dotou pela sua graça e misericórdia com um dom de ensino e eu estou aqui me dispondo a levar isso para você e isso também para você passar para outras pessoas. Então, a única coisa que eu peço para você, multiplica isso, não fica só para você. Tem muita gente, a grande maioria não sabe disso aqui. Cristãos não sabem disso aqui. Tem muitos cristãos que ele conhece a sua religião, mas não conhece a palavra de Deus. Ele sabe a sua religião de ponta a ponta, mas não conhece. Então, se dedique no conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que vai abrir o seu entendimento e fazer com que você busque e tenha entendimento dele. Essa é a minha oração por você. É isso que eu quis aqui nesse tempo passar para você e abençoar a sua vida, ok? Só mais um textinho aqui que eu sei que tem muita gente que tem essa curiosidade e nós já vamos orar para encerrar, tá? Que fala sobre a morte das pessoas, né, que sofreram nesse período da perseguição. Onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas que morrem em Cristo? Já foram para o céu? Olha só que legal isso aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Isso aqui é no período da perseguição, tá? E eu observei quando abri o seu selo, aí outra coisa. Então assim, onde é que essas almas estavam? Debaixo do altar de Deus. Outra coisa, todos estavam conscientes. Ninguém estava dormindo. Todos estavam, eles clamavam em alta voz ainda. Até quando o soberano santo e verdadeiro Deus esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, assim, eles sabiam exatamente o que tinha acontecido com eles, tinham consciência, falavam com Deus. Ou seja, ninguém está dormindo, estão conscientes, ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o ensinamento da palavra de Deus, essa é a porção que Deus tem preparado para você. Não fica só nisso que eu estou passando para vocês. Eu digo para vocês que isso aqui é um milésimo do que tem a palavra de Deus para a sua vida. Nossa, é um milésimo. A própria palavra de Deus fala que se tudo que Jesus Cristo tivesse falado, fosse escrito em livros, não caberia todos os livros que existissem na face da terra. Se tudo, na época lá, não caberia tudo aquilo que ele fez. Então, nós temos uma porção de Deus. Eu digo, a Bíblia ela é 100% Deus. Só que Deus não é 100% a Bíblia. Como assim, pastor? Não cabe um Deus que é infinito. Não cabe só nessas palavras. Ele é muito mais do que isso. Só que o que a gente tem aqui é 100% Ele. É 100% Ele. O que você tem na sua mão, o que você tem na sua casa, é 100%. Aqui é 100% Deus. Só que Deus, Ele é muito mais do que aqui. Então a gente tem uma parte de Deus aqui. 1/10, 1/1000, 1/100, não sei. Mas a parte de Deus que a gente precisa conhecer dEle está aqui nas nossas mãos. Conheça Ele, busque a Ele, se aprofunde dEle e peça ao Espírito Santo que Ele há de esclarecer a sua vida. Amém? Vamos orar? Muito obrigado por você. Semana que vem eu volto com um novo estudo.
Quero falar sobre você agora, nós estamos aqui nessa época aqui, vivendo o período agora da Quaresma, da Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa, que vão viver semana que vem. Quero trazer alguns ensinamentos sobre a última semana de Jesus, sobre os 40 dias últimos de Jesus aqui na Terra, trazer um pente fino para você entender um pouco mais sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre a Semana Santa, sobre os últimos 40 dias de Jesus Cristo aqui na Terra. Me espera que tem algo mais para a sua vida também. Tá bom? Vamos orar? Que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida e você seja cheio da presença dEle, na sua casa, aonde você estiver. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse tempo, pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor me deu, ó Pai, de falar do Senhor. Não vem aqui falar de mim, mas falar do Senhor. E eu peço a Ti, Senhor Deus, para que cada vida, Pai, que ouviu trechos da palavra de Deus, porque aqui nós simplesmente pegamos trechos da Tua palavra, dos Teus ensinos, e eu sei que já foi enriquecedora, Pai, para inúmeras pessoas. Mas eu peço, Pai, que o Seu Pai possa estar colocando uma semente nesse coração, para que essa pessoa busque mais ao Senhor, ó Pai, aonde ela estiver, queira mais conhecer da Tua vontade, queira mais conhecer, ó Pai, o propósito que o Senhor nos colocou aqui nessa terra, para que nós não possamos ser enganados, Senhor Deus, porque há muitas pessoas, Senhor Deus, e muita artimanha do inimigo tentando, Pai, enganar e nos tirar da Tua presença. Eu peço ao Senhor, ó Senhor Deus, que o Senhor abra os olhos de cada família, de cada pessoa que está comigo, Senhor Deus, e que não pare por aí. E que na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, nos enchendo dos Teus ensinamentos e aprendendo o que o Senhor tem preparado para nós. Eu te louvo e te agradeço e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência. Quero sim que você seja abençoado com esse ensinamento e não esquece, multiplica, seja no YouTube, seja no Facebook, seja fazendo parte aí, baixando o aplicativo da TV Itajubá, mas multiplica esse ensino. Tem muita gente precisando e eu quero que você seja o meu parceiro na divulgação desse trabalho. Um grande abraço, até a semana que vem e até lá, Deus te abençoe. ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692.